E aí, moçada, nesse momento a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre o plano inclinado, nessa situação onde corpos vão se mover não mais numa superfície horizontal ou numa superfície ou na direção vertical, como a gente estava fazendo até então, mas numa direção inclinada em relação à horizontal. Essa situação do plano inclinado pode ser muito bem ilustrada por um carro descendo uma ladeira, uma pessoa andando de bicicleta, subindo uma rua inclinada. Qualquer superfície inclinada em relação à horizontal caracteriza o que a gente chama de plano inclinado, desde que a superfície seja obviamente plana. Então, aqui eu tenho representado essa superfície plana que está inclinada em relação à horizontal, formando com ela um determinado ângulo, aqui representado pela letra grega θ. E aqui, sobre este plano inclinado, há um bloco qualquer, poderia representar por um carro, uma pessoa, uma bicicleta, mas acho que fica mais fácil de desenhar as forças, fica menos poluído visualmente se eu representar essa situação como um simples bloco. Observação importante, nós primeiro vamos considerar que este plano inclinado não oferece atrito algum. Um pouco mais para frente eu vou postar algumas videoaulas contendo apenas exercícios de um nível um pouquinho mais avançado, onde a força de atrito vai ser incluída nesse tipo de situação. Então, aqui nós temos um bloco que está sobre essa superfície inclinada, esse plano inclinado que não oferece atrito algum, e eu tenho interesse, primeiramente, identificar as forças que atuam sobre este bloco e mostrar a necessidade de decompor uma força em especial que atuará sobre ele. Então, a primeira força que a gente pode identificar aqui, naturalmente, é a força-peso. Todo o corpo dotado de massa, ele é puxado gravitacionalmente para baixo. Nos nossos desenhos, o vetor que representa a força-peso aponta verticalmente para baixo. Esse bloco está comprimindo essa superfície inclinada, logo, sobre ele há uma força normal. Só que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque essa força normal, ela não atua verticalmente para cima, como até então a gente normalmente trabalhava. Nesta ocasião, esse bloco ele não pressiona a superfície inclinada verticalmente para baixo. O bloco não pressiona a superfície do plano assim. O bloco pressiona a superfície do plano assim, ó, de uma forma inclinada. Logo, se ele empurra o plano nesta direção, a força normal atua em sentido contrário, na direção oposta, atuando desse jeito aqui. Esta é a direção de atuação da força normal. Portanto, eu posso concluir que a força normal atua verticalmente para cima se o bloco estiver se movimentando sobre uma superfície horizontal, o que não é o caso, porque esse bloco está se movimentando nessa direção inclinada em relação ao horizonte. Como eu havia mencionado, aqui nós temos a necessidade de decompor esta força-peso em duas direções. Uma delas, que é esta direção horizontal, nessa direção paralela ao plano inclinado, nessa direção eu posso simplesmente chamar de eixo X, e vou decompor a força-peso nesta direção perpendicular à direção do eixo X, eixo esse que eu estou chamando de eixo Y. Por que eu tenho que decompor a força-peso? Trocando em miúdos, resumindo a conversa para facilitar o nosso estudo, eu poderia insistir em utilizar, em não decompor a força-peso, que só iria atrapalhar a nossa vida. Então é mais fácil a gente trabalhar com um peso decomposto nestas duas direções do que não decompor ele. Acredito que nem tem como resolver esse problema, acredito eu, sem decompor a força-peso. E por que você escolheu essa direção do eixo X paralela ao plano inclinado e não a direção horizontal, como usualmente nós fazemos? Simplesmente porque o bloco não se move na direção horizontal, ele se move nessa direção inclinada, então fica mais fácil de resolver o nosso problema, a gente decompondo a força-peso nesta direção em que o bloco se movimenta, do que na direção horizontal, que é uma direção em que ele não se desloca. Lembrando, como é que a gente decompõe a força-peso?
vai na ponta da força peso e traça uma linha até encontrar o primeiro eixo, eixo Y. Eis a componente Y da força peso, que eu vou chamar de PY. Vou lá na ponta da força peso e traço uma linha até encontrar o eixo X. Aqui está a componente X da força peso, componente essa que eu vou chamar de PX. Pois bem, a decomposição está feita. Agora é importante que a gente saiba também calcular o valor das suas componentes. Por semelhança de triângulos, eu posso colocar para vocês que esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo do plano inclinado. Se são semelhantes, os lados são proporcionais e os ângulos idênticos. Este ângulo aqui, portanto, formado entre P e PY, é sempre o mesmo ângulo do plano inclinado. Este ângulo aqui, que eu estou destacando, representa o mesmo ângulo do plano inclinado. Se eu chamei o ângulo do plano inclinado de θ, este ângulo aqui, formado entre P e PY, também será igual a θ. Se esse ângulo fosse de 45 graus, este ângulo ali também seria de 45 graus. No que diz respeito a cálculo das componentes do vetor do peso, do Px e do Py, sempre, eu disse sempre, o Px é calculado como sendo o peso vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado, enquanto que o Py é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Professor, é sempre assim, Px é sempre P vezes seno de θ e Py, peso, vezes o cosseno do ângulo θ, se este ângulo θ representar o ângulo do plano entre o plano e a direção horizontal, é sempre desse jeito. Então essa é uma ferramenta importante, porque em todas as situações que envolverem plano inclinado, certamente ou a gente vai usar Px, ou vai usar Py, ou vamos usar as duas componentes, como eu vou mostrar para vocês nesses dois próximos exemplos que eu vou fazer. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um bloco e eu não forneci o valor da massa desse bloco, mas eu já vou fazer isso. A massa, eu tenho esse bloco que está sob este plano inclinado e novamente esse plano inclinado não oferece atrito algum ao movimento. Vamos imaginar que seja um bloco que está se movimentando sobre uma superfície perfeitamente lisa. Claro, eu sei, na prática isso não acontece, mas a gente primeiro trabalha com um caso ideal mais fácil para depois ir avançando para níveis um pouco mais avançados, para situações mais reais e ao mesmo tempo mais difíceis. Esse bloco está sobre essa superfície lisa, que não apresenta atrito nenhum, e eu quero determinar o valor da aceleração adquirida por esse bloco e também quero determinar a intensidade da força normal, quero saber quanto que ela vale. Então eu não forneci esse dado, vou fazer isso agora. Vamos imaginar que a massa desse bloco seja de 20 kg e aí nós temos os dados do seno e do cosseno do ângulo do plano inclinado, que é de 0,5 para o seno e de 0,87 aproximadamente para o cosseno do ângulo de 30 graus. Para determinar a intensidade da força normal e da aceleração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as forças que atuam sobre esse bloco. Da mesma forma como a gente fez antes, nós temos aqui uma força normal atuando de forma inclinada lá para cima e nós temos também a força peso que atua verticalmente para baixo. Numa situação envolvendo o plano inclinado, a primeira coisa que a gente tem que fazer logo depois disso é decompor a força-peso nas suas componentes x e y. Como é que a gente decompõe um vetor? Vai na ponta do vetor e traça uma linha até encontrar o primeiro eixo. Eis a componente y da força-peso. Vai na ponta da força-peso e traça uma linha até encontrar o eixo x. Eis
a componente x da força-peso. Depois que a gente decompõe a força-peso, essa decomposição aqui ficou torta. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Mais ou menos desse jeito. Acho que dá para entender que este vetor aqui é a componente x da força-peso e este vetor aqui é a componente y da força-peso. Muito bem, depois de feita a decomposição, a gente tem que calcular o valor das componentes. E segundo a orientação que eu acabo de dar, a componente x é sempre calculada como peso vezes o seno do ângulo de 30 graus, enquanto que a componente y é calculada como peso vezes o cosseno do mesmo ângulo. Lembrando que peso é calculado como sendo o produto da massa pela gravidade. A massa desse bloco eu supus ser de 20, a gravidade vale 10 e o seno de 30 graus vale 0,5. Vou fazer tudo de uma vez só aqui. 20 vezes 10 dá 200 e 200 vezes 0,5 dá 100 newtons. O peso é a massa dele, que é 20, vezes a gravidade, que é 10, vezes o cosseno de 30 graus, que é de 0,87. Se vocês fizerem o produto desses três números, 20 por 10 por 0,87, o resultado vai dar 174 newtons. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós trabalhamos com situações envolvendo plano inclinado, depois que você decompõe a força-peso e calcula o valor das componentes, esqueça que a força-peso existe, tá? E trabalhe apenas com as suas componentes. Então, para calcular a aceleração adquirida por esse bloco, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Nessa ocasião aqui, no lugar de F de força resultante, como a gente estava fazendo até então, eu devo colocar apenas a força ou as forças que atuam na direção do movimento. Vejam que este bloco ele pode se movimentar nessa direção aqui, ó. E dessas três forças que atuam sobre esse bloco, a força normal, a força PY e a força PX, eu ignorei o peso, estou trabalhando apenas com as suas componentes. Destas três forças, a única que atua na direção do movimento do bloco é a componente X da força-peso. É o PX, portanto, ela vai ser a única a substituir este F de força resultante. No lugar de F de força resultante, eu coloco a única força que atua na direção do movimento, que é a própria componente X da força-peso. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. O PX aqui eu acabo de calcular e vale 100. A massa desse bloco é de 20 kg vezes a aceleração. A razão entre 100 e 20 dá a aceleração. A aceleração nesse caso vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Aí está. Este é o valor da aceleração. Então a primeira tarefa desse exercício já foi cumprida, agora a gente vai determinar o valor da força normal. Como a gente já vem discutindo, a força normal não tem uma fórmula específica para calcular o seu valor. O que acontece é que a gente costuma igualar a normal a alguma ou a algumas forças. Aqui, a força normal, como ela atua na direção que ela está atuando, nessa direção inclinada lá para cima, ela é a única que atua nessa direção. Logo, ela vai ser exatamente igual à força que atua em sentido contrário. A força que atua em sentido contrário, a força normal, é a própria componente y. Por que eu posso concluir que normal é igual ao PY? Ora, este bloco se move nesta direção? Não se move. Consequentemente, as forças que puxam para um lado são iguais às forças que puxam para o outro. Quando a gente for discutir equilíbrio de corpos, lá numa próxima lista de reprodução que eu vou criar, que diz respeito a estática, eu vou deixar bem claro isso. Se o corpo está parado numa direção, é porque a soma das forças que atuam nessa direção é igual a zero. Ou seja, as forças que puxam para um lado são iguais às forças que puxam para o outro. O bloco não se move nesta direção. Logo, a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo.
A componente Y da força normal, da força-peso, já foi calculado e vale 174. É por isso que a normal, por ser igual à componente Y, também vale 174 newtons. Aí está. Ok? Este é um exercício um pouco mais simples. Naturalmente, como eu sempre falo, a gente tem que começar pelos exemplos mais simples para depois ir aumentando o nível de dificuldade, que é o que eu vou fazer neste segundo exemplo, onde nós não temos apenas um bloco, nós temos dois blocos. Um que está sobre um plano inclinado e um outro que está pendurado, gerando uma situação que a gente já discutiu, chamada de bloco pendente. Então vamos imaginar que aqui eu tenha um plano inclinado, vou colocar o mesmo ângulo aqui, tá? E aí na ponta, na quina desse plano inclinado há uma roldana, e aí há uma corda que passa por essa roldana e que conecta este bloco A este bloco B, o bloco B a este bloco A. E aí eu vou dar o valor da massa destes dois blocos. A massa do bloco A é de 3 kg, a massa do bloco B é de 2 kg, e eu tenho aqui duas funções. Primeiro, calcular o valor da aceleração do sistema, logo estou afirmando que os blocos estarão em movimento, e eu também tenho interesse de calcular a intensidade da força-tração. Isso a gente já vem fazendo há algum tempo nas videoaulas anteriores, só que agora a gente tem uma situação um pouco mais complexa, porque até então a gente não estava trabalhando com blocos sobre plano inclinado, o que está sendo feito nesse problema. Muito bem, o primeiro passo, antes da gente sair se loqueando e calculando aquilo que o problema pede, é a gente identificar as forças que atuam sobre cada um dos blocos. Primeiramente, no bloco B, nós temos a força-peso, que atua sobre ele para baixo, e temos a força-tração, que atua verticalmente para cima. No bloco A, nós temos a força normal, que atua de forma inclinada, temos a força-peso, que atua verticalmente para baixo, e além disso nós temos a força normal, que é a força-tração, que aponta segundo esta direção. Depois de identificadas as forças, como se trata de um problema de plano inclinado, nós devemos decompor a força-peso nessa direção e nessa. Põe na ponta da força-peso, traça uma linha até encontrar o eixo. Aqui está a componente Y da força-peso. Vai na ponta da força-peso, traça uma linha até encontrar o eixo X. Aqui está a componente X da força-peso. Antes de sair por aí calculando, eu falei antes que ou o Px ou o Py ou as duas componentes serão utilizadas para resolver esse problema, qualquer problema de plano inclinado. Então, para não ter que ficar interrompendo o meu raciocínio depois, para calcular o Px e o Py, eu vou fazer esse cálculo antes, tá? Então, Px e Py são calculados como o produto do seno pelo peso e do cosseno pelo peso do corpo. Aqui você só tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir as coisas. Porque é o peso de quem? Agora nós temos dois blocos, não temos um só. Naturalmente, Px e Py são as componentes do peso do bloco que está sobre o plano inclinado, que é este bloco A. Portanto, o peso é o peso do bloco A, que é a massa dele vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo de 30 graus, que vale 0,5 segundo a orientação que eu havia dado antes. O produto de 3 por 10 dá 30, e 30 vezes 0,5 dá 15 newtons. Agora, o Py vai ser dado pelo produto do peso, que é a massa dele 3, vezes a gravidade, que vale 10, vezes o cosseno de 30 graus, que também vale 0,87. Óbvio, como antes. Se a gente fizer o produto de 3 por 10 vai dar 30, e 30 vezes 0,87 vai dar 26,1. 26,1. Deixa eu ver se eu não fiz bobagem aqui. 8,7, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 7, 2,1. 24. É, isso aí mesmo. Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é de fundamental importância, porque a gente precisa saber qual é a direção do movimento. Porque vocês lembram que a gente tinha feito
visto que quando uma força atua no mesmo sentido do movimento, ela é positiva. Se ela atua em sentido contrário, ela vai ser negativa. Então, se você identificar errado o sentido do movimento, você vai estar atribuindo um sinal errado às forças que atuam sobre o bloco. Então é de suma importância que a gente saiba para onde esses blocos vão. Ah, Rodrigo, isso aí é fácil. Ó, o bloco A é mais pesado do que o bloco B. Então o bloco A desce e o bloco B automaticamente sobe. Só que não. Pelo seguinte, aqui nós não devemos levar em consideração a comparação entre os pesos, e sim a comparação entre as seguintes forças. O que puxa este bloco B para baixo? É o peso dele, não é? O peso dele é a massa, 2 vezes a gravidade, que é 10. O peso do bloco B é igual a 20 newtons. E o que puxa o bloco A para baixo? É o peso? Não é. Na verdade, a força que puxa o bloco A para baixo nesta direção, que é a direção do movimento do bloco, é a componente X da força-peso. E não o peso. Imaginar que o peso vai puxar o bloco A para baixo, imaginar que ele vai furar, afundar esse plano inclinado e vai vir para cá. Ó. Ele não vai. Ele se move nesta direção. Então eu devo utilizar a componente que atua nessa direção, nessa aqui, e que tenta puxar esse bloco A para baixo. A força que tenta puxar o bloco A para baixo é a força de 15 newtons. Então vejam que a força que puxa o A para baixo é de 15 e a força que puxa o bloco B para baixo é de 20. Então este bloco A, por ser puxado para baixo com uma força de menor intensidade do que esse, nos permite concluir que o bloco B desce e o bloco A automaticamente vai ser puxado para cima. Por que mesmo? Porque a força que puxa o bloco B para baixo é maior do que a força que puxa o bloco A para baixo. É por esse motivo que o sentido do movimento se dará de acordo com o que eu identifiquei. Ok? Então fiquem atentos, porque isso eventualmente gera confusão no que diz respeito a essas situações envolvendo o plano inclinado. Depois que eu identifiquei as forças, sei para onde os blocos vão, agora é um cálculo meio que mecânico, porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tem feito nas videoaulas anteriores. Eu vou identificar as forças que atuam. Vou identificar as forças? Nada. Eu vou montar a segunda lei de Newton para os blocos A e B. Força resultante é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. A força resultante é igual a massa do bloco B vezes a aceleração também. Pois bem, no que diz respeito ao bloco A, nós temos duas forças que atuam sobre ele na direção do movimento, né? Lembrando que a força-peso vai ser ignorada simplesmente porque eu vou trabalhar com as suas componentes. Então, na prática, agora, o bloco A está sendo submetido à ação de 4 forças. PY, tração normal e PX, só que destas 4 forças, somente PX e tração atuam na direção do movimento. E a tração, por atuar no mesmo sentido do movimento, vai ser positiva, enquanto que o PX, por atuar em sentido contrário, vai ser negativa. Então, a gente vai ter tração menos PX, que são as duas únicas forças que atuam na direção do movimento. Vou entrar no lugar do F, que representa a força resultante. Isso vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração. No caso do bloco B, nós temos a força resultante. As duas únicas forças que atuam sobre o bloco B, coincidentemente, atuam na direção do movimento. Logo, as duas vão entrar no lugar da força resultante. Só que uma delas apenas atua no mesmo sentido do movimento, que é a força-peso do bloco B. Então, o PB vai ser positiva, ao passo que a tração, por atuar em sentido contrário, vai ser negativa. E você iguala ao produto da massa pela aceleração. A gente passa a régua, e aí agora a gente vai somar aquilo que está à esquerda do sinal de igualdade nos dois lados da equação, e vamos igualar a soma daquilo que está à direita do sinal de igualdade nas duas equações.
À esquerda lá em cima, tração menos Px, mais à esquerda aqui embaixo, Pb menos o T. Isso vai ser igual à direita lá em cima, massa do bloco A vezes A. À direita aqui embaixo, massa do bloco B vezes o A. Esse T com esse menos T eu corto, eu vou apenas reescrever esta expressão sem os tarecos que eu cortei, e aí vai ficar deste jeito aqui. Muito bem. Atribuindo nomes às coisas que a gente conhece. Menos o valor de Px eu já havia calculado, vale 15. O peso do bloco B, idem, e vale 20. A massa do bloco A vale 3 vezes o A. A massa do bloco B é 2 vezes o A. Menos 15 mais 25 vai ser igual a 3A mais 5A. 3A mais 2A, 5A. A razão entre 5 e 5 dará a aceleração. Daqui nós tiramos que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Muito bem, aqui está o valor da aceleração. A primeira coisa que a gente havia, que o problema havia pedido para determinar, foi resolvida. A segunda coisa, que é calcular a tração. A tração você pode escolher a seu bel prazer, tanto utilizar essa expressão de cima ou esta aqui de baixo. Tanto faz, vai dar o mesmíssimo resultado. Se eu ter esse poder de escolha, eu vou utilizar a fórmula de cima. Tração menos Px igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Tração eu quero. O Px eu acabo de calcular e vale 15. Isso vai ser igual a massa do bloco A, que é 3, vezes a aceleração, que eu acabo de determinar e vale 1. A tração menos 15 vai ser igual a 3. E aí você pega o 15 que está negativo, passa para o outro lado positivo, e a tração, portanto, vai ser igual a 18 newtons. Aí está. Este é o valor da tração. E aí, por hora, nós encerramos o estudo do plano inclinado, mas essa é uma aula mais direcionada a isso. No futuro eu vou voltar a falar, só que envolvendo força de atrito também no plano inclinado, algo que até então estava sendo desprezado. Estamos entendidos?